Então, na unidade passada, nós vimos conservação de massa por um volume diferencial. Agora, nessa unidade, nós vamos ver o movimento desse volume diferencial. O que acontece quando ele está em movimento, ou a cinemática de uma partícula. Então, aqui representando ali um conjunto de partículas se movimentando no espaço, e é como se cada uma dessas partículas estivesse sujeita a um movimento, e agora nós vamos ver as equações que prescrevem esse movimento, e quais que as regras e como que ele pode acontecer. Então, aqui começando então por uma partícula, tá? No meio de um fluido, uma partícula em forma infinitesimal e um elemento finito de tempo. E aí a gente tem ela que nesse tempo ela está dessa forma, com esse comportamento, e no tempo em que t for igual a t mais ΔT, ou seja, passado um intervalo de tempo ΔT, a gente tem que a mesma partícula se encontra em uma posição diferente do meu fluido, e aí ela se encontra também em uma orientação diferente, e ela também sofreu algumas distorções ao longo dessa passagem no tempo. Então, como que a gente calcula qual que foi a nossa variação dessa partícula no tempo? Como que ela variou o seu deslocamento? A gente poderia pensar que que ela vai estar variando conforme uma aceleração. Ou seja, a gente poderia descrever que a nossa aceleração seria igual à variação da velocidade dessa partícula no tempo. No entanto, esse conceito seria errado, porque esse conceito pode ser aplicado apenas em um campo, ou seja, ele descreve o escoamento inteiro e não somente o comportamento individual dessa partícula. Então, como que seria? Vou deixar vocês pensarem como que seria, então, o movimento de uma partícula em um campo de velocidade v, que tem componente v de x, y, z e t. Como que eu conseguiria encontrar a aceleração da minha partícula, visto que ela não é igual, a gente já sabe que ela não é igual como a variação desse campo no tempo, tá? Eu posso ter um campo aqui, que é um campo permanente, um fluxo de fluido permanente, né? Então, o meu dv dt seria igual a zero, mas a minha aceleração dessa partícula, ela não seria igual a zero, tá? Ela poderia estar, sim, se deslocando ao longo desse fluido. Como que a gente pode calcular, então, a aceleração dessa partícula? Vamos supor, então, que essa partícula ela se encontra no instante t igual a zero, nessa posição aqui, tá? E aí, no instante t mais ΔT, essa partícula pode ter sofrido uma translação, que é, no caso, quando essa partícula se movimenta desse ponto aqui até esse ponto aqui, o centro dela teria se transladado apenas nesse sentido. Essa partícula também ela pode ter rotacionado ao longo do seu eixo, tá? Então, se ela tem um sentido de rotação aqui, ela poderia estar rotacionando aqui nesse sentido, tá? Aqui ela estaria se deslocando, tá? Seria então um movimento de translação e aqui de rotação. Mas ela também pode se deformar, né? Então imagina que tem uma força que está atuando aqui e uma força que está atuando aqui, e aí essa partícula acaba deformando o seu formato, tá? E aí ela estaria se deformando aqui num sentido angular, porque ela não se deformou de forma linear. Ou ela poderia aqui também, a gente poderia pensar que tem uma força aqui e uma força aqui, tá? Atuando cada uma dessas faces da partícula, e aí ela tem uma deformação linear, tá? Que é quando ela se deforma dessa forma. E agora imagine que todos esses movimentos, tá? Eles podem estar ocorrendo ao mesmo tempo, porque não tem exatamente uma regra, ou a partícula vai fazer só translação ou só rotação.
Isso não existe. Ela pode fazer tanto a translação como a rotação ao mesmo tempo. Ela pode se transladar e se deformar, ou ela pode fazer a rotação e uma deformação linear, ou a gente pode escrever todos esses movimentos como uma combinação, então, de todos esses fenômenos que acontecem com a minha partícula. E aí eu tenho, então, se eu tiver uma partícula num tempo t inicial, tá? Eu vou ter que a minha velocidade dessa partícula nesse meu campo vai ser dada por uma velocidade v naquele instante t, tá? E aí, então, como que eu calculo a velocidade da minha partícula no meu instante v em t mais ΔT? Então, passado ΔT, eu posso ter, ou não posso ter, né? Claro, isso tudo depende. A velocidade da minha partícula vai ser em função do quanto ela se deslocou em x mais ΔX, então ela vai ser deslocado da posição x, ela vai ter se deslocado mais ΔX, tá? No meu instante t mais dt, ela vai ter se deslocado em y uma distância y mais ΔY, ela vai estar naquela distância que ela estava antes, mais um ΔY. E no z, a mesma coisa, e no t, a mesma coisa, tá? E aí, o meu ΔT aqui, normalmente, é considerado como o que eu preciso resolver durante essa partícula. Normalmente, o meu ΔT é considerado constante e a gente tenta encontrar essas variações, tá? Mas eu também poderia calcular aqui qual que seria o intervalo de tempo para uma determinada força deformar a minha partícula no meu campo de velocidade de uma determinada forma. Então, eu poderia também estar tentando resolver aqui como que se comporta a deformação ou a translação ou o deslocamento dessa minha partícula ou a rotação dela em x, y, z. E aí, como que eu posso escrever, então, a minha variação em z da minha partícula? A minha variação em z da minha partícula, ela vai ser dada, então, vai ser dada, então, por aqui, o quanto que ela variou, quanto que minha velocidade variou em relação a x, mas vezes o quanto que a minha partícula se deslocou em relação a x. O quanto que meu campo de velocidade variou em relação a y e o quanto que a minha partícula se deslocou em relação a y. O quanto que o meu campo de velocidade variou em relação a z e o quanto que essa minha partícula se deslocou em relação a z, tá? E aí, então, dessa forma, eu posso calcular, conhecendo esse campo aqui, eu posso calcular o quanto que a minha partícula acelerou. E aí, então, eu vou ter que a derivada total da aceleração vai ser igual à minha derivada total, ou derivada material, também conhecida, da minha partícula, da velocidade da minha partícula, vai ser igual à variação do meu campo de velocidade ao longo de x, mais multiplicados pela variação do deslocamento da minha partícula no tempo. E assim para as consecutivas componentes. Tá? E aí aqui, claro que como eu tenho d dt, eu vou ficar apenas com a derivada parcial em relação a t do meu campo de velocidade. E aí, então, quem que é essa minha variável aqui, o meu dxp dt, tá? Esse aqui vai ser nada mais, nada menos do que a velocidade u da minha partícula, né? O meu dy dt é o quanto que ela variou ao longo do tempo, que vai ser igual à minha velocidade v da minha partícula. E aqui, essa daqui vai ser a minha velocidade componente w da minha partícula. Tá? Então, se eu fizer aqui, eu posso reescrever essa expressão aqui como o meu dxdp em relação a u, v, e aí eu vou substituir, então, esses valores por u, v e w. E aí, eu substituindo esses valores, eu posso dizer que a aceleração da minha partícula vai ser igual à variação total do meu campo da minha velocidade da partícula no tempo, vai ser igual a u
vezes a derivada parcial do meu campo de velocidade v em relação a x, mais a velocidade v multiplicados por o meu campo de velocidade, a variação do meu campo de velocidade em relação a y, mais w multiplicados pela variação do meu campo de velocidade em relação a z, mas o quanto que esse meu campo de velocidade variou ao longo do tempo, tá? Então, se a gente observar, isso aqui é bem diferente de simplesmente escrever dv dt, tá? Que seria o quanto que o meu campo de velocidade variou. Enquanto que esses termos aqui, né, são conhecidos como componentes advetivas da minha velocidade. Ou seja, esses termos aqui, eles vão estar dizendo que o quanto que a minha partícula variou em função da variação do meu fluxo no espaço. Dessa forma, então, eu posso escrever que a aceleração dessa minha partícula de fluido em um campo de velocidade vai ser dada pela minha derivada material ou derivada total d dt. Ela pode estar tanto escrita com esse d aqui, dzão, dt, ou simplesmente esse dzinho aqui, dt, tá? E isso vai ser igual à aceleração da minha partícula em um campo de velocidade, que vai ser igual a u vezes dv dx mais v dv dy mais w dv dz mais ao quanto que variou o meu campo de velocidade no tempo. Tá? Isso é conhecido como derivada material ou derivada de partícula. Aí, a esse nome aqui, então, a aceleração da minha partícula, ela está dividida em duas componentes, tá? A aceleração total, que vai ser o meu dv dt, a aceleração total, ou derivada material dessa minha partícula, da minha velocidade, vai ser igual à aceleração convectiva, que vai ser responsável por transportar essa minha partícula ao longo do campo de velocidade em x, y e v, em x, y e z. E vai ter também o termo, esse terceiro termo, que também é conhecido como aceleração local, que é o quanto que esse meu campo de velocidade v variou no tempo. Olhando essa expressão aqui, tá? Eu tenho aqui um velho conhecido nosso, essa expressãozinha aqui, tá? A gente olha para ela agora, depois de já ter calculado várias vezes, e a primeira coisa que a gente lembra é o nosso operador nada, tá? E aqui eu vejo que tem uma outra coisa multiplicando. Eu tenho U, V e W multiplicando aqui, tá? E então, o V e W eu posso escrever como meu vetor velocidade, né? E aí, o que acontece se eu multiplicar o meu V pelo meu operador nada? Eu vou ter aqui, então, na direção, eu vou ter o I mais meu del sobre del x I, vezes, né? Mais V J vezes meu del sobre del y na direção J, mais o meu W na direção K, vezes o meu del Z na direção K, tá? Aí, K vezes K vai dar 1, J vezes J vai dar 1, e I vezes I vai dar 1. Com isso, eu fico com o del x mais V del y mais W del Z, tá? E aí isso daqui tudo está sendo multiplicado por quem? Por V, tá? Isso aqui vai me dar um escalar que vai estar sendo multiplicado por V, tá? E assim eu consigo simplificar a escrita dessa expressão aqui por V, que multiplica
nada vezes v, tá? Aqui eu vou ter dois vetores, isso aqui vai me dar um escalar multiplicado por um vetor, que vai me dar um vetor, correto? Então aqui, apenas reescrevendo mais bonitinho, essa expressão aqui da aceleração convectiva de uma forma mais simplificada. E aí, então, eu posso escrever o meu termo de derivada total, vai ser igual à aceleração da minha partícula, que é igual à parte da minha aceleração convectiva, aqui escrita de uma forma mais simplificada, mais o meu dv, derivada parcial de v em relação a t. E aí, quem que é o meu v? O meu v é o vetor velocidade, né? Então, eu tenho aqui que meu v vai ser igual ao meu u, v e w, tá? U na direção I, V na direção J e W na direção K, tá? Então, a aceleração da minha partícula, tá? Minha aceleração da minha partícula vai ser igual a x, a y e a z, tá? E aí, então, a aceleração da minha partícula, se eu decompor as componentes, eu vou, quem que é o meu ax? O meu ax vai ser u vezes o meu du dx, mais v vezes o meu du dy, mais w vezes o meu du dz, mais o meu du dt, tá? Então, aqui eu estou pegando apenas as componentes na direção I, tá? Aqui, então, fazendo as mesmas coisas para a componente J, eu vou ficar aqui meu dv dt, da minha componente V. Então, a aceleração em Y da minha partícula vai ser igual a U dv dx mais v dv dy mais w dv dz mais dv dt. Isso vai me dar a minha componente de aceleração na direção J. E a mesma coisa a gente vai fazer para z, e aí aqui vai ser em função, tudo em função da minha variável w, tá? E aí isso aqui vai me dar na direção K. Lembrando que isso aqui tudo pode ser escrito como V vezes o meu vetor V, tá? E aqui, a soma disso daqui daria apenas a derivada parcial no tempo do meu vetor V, tá? Então, decompondo ele nas minhas componentes x, y e z, eu posso escrever a aceleração da minha partícula dessa forma. E o mesmo eu posso aplicar em coordenadas cilíndricas, tá? A única diferença, então, é que agora eu vou ter o meu A da minha partícula vai ser igual ao meu A em R, ao meu A em θ e ao meu A em Z, tá? E o meu vetor V também vai ser o meu V, vai ser o meu V em R, meu V em θ e meu V em Z, tá? Então, com isso, eu vou ficar aqui com esses termos aqui, que vão ser os termos, esses termos aqui vão ser os termos de aceleração advetiva em R, θ e Z. Aqui, os meus termos de aceleração convectiva, aqui vai ser na direção que eu tinha definido, né? ER, aqui na direção Eθ, e aqui na direção EZ, ou K, né? Quem colocar, tinha definido como K, tá? E esses daqui vão ser os termos da minha derivada parcial do meu vetor V em relação ao tempo, tá? Então, aqui, esses termos aqui, que estão circulados, vão ser igual ao meu dt, tá? De quem? Desses termos aqui, tá? Vão ser iguais aqui.
E aqui o meu dzão, vou botar o D maiúsculo aqui, né? A gente vai chamar de D maiúsculo, dv dt, vai ser igual a v de r θ e z vezes o meu nabla, de θ, r e z, vezes isso aqui multiplicado, produto escalar entre esses dois vetores, multiplicados pelo meu vetor velocidade, v de r, θ e z, tá? Então, esses termos aqui, somando esses termos todos aqui, eu vou obter isso daqui, mais esse termo aqui, tá? Que vai ser o meu dv dt. Isso tudo vai me dar a minha aceleração total da minha partícula no meu sistema de coordenadas cilíndricas, tá? Então, é relativamente simples, é o mesmo processo que a gente já fez anteriormente. Vamos ver agora, então, como que isso se aplica na prática. Então, aqui eu tenho o exemplo 5.5 do livro do Fox, se vocês quiserem acompanhar. Eu tenho um escoamento bidimensional e um regime permanente e incompressível, através de um canal plano e convergente, tá? Então, ele está diminuindo aqui a sua área. E a velocidade sobre a linha central, sobre essa linha aqui, tá? Ela é dada por V igual a V0 multiplicado por 1 mais x sobre L, tá? Onde L é essa distância aqui, onde aqui eu tenho 0, e quando meu x for igual a 2, ele vai ser igual a L, tá? E ele está apontando na direção Y, tá? Então, se é na direção Y, a gente já sabe que ele está trabalhando em coordenadas cartesianas, tá? E aí ele pede para determinar uma expressão para a aceleração de uma partícula, que é aquilo que a gente tinha feito, então, movendo-se ao longo da linha do centro, então, ao longo dessa linha aqui, desse fluxo, tá? Então, ele quer a aceleração da minha partícula ao longo dessa linha vermelha aqui. Usando A, o método euleriano, e B, o método lagrangiano. E aí é para a gente avaliar a aceleração quando a partícula estiver no início e no final do canal, tá? Ok. Então aqui eu simplesmente reescrevi o problema para ter um pouco mais de espaço para a gente escrever ele, tá? Aí separei aqui, então, determine a aceleração da partícula movendo-se nessa linha central. E aí aqui está o campo de velocidade que é dado. E aí ele pede para usar o método euleriano e o método lagrangiano, e eu escrevi como C aqui para avaliar a aceleração da partícula quando ela estiver no início e no fim do canal. Então aqui para o método euleriano dado, eu vou escrever então a minha aceleração da minha partícula em x, y, z e t vai ser igual ao meu dv dt, total da minha partícula, mas aqui eu já simplifiquei um pouco, porque o problema fala que é ao longo dessa linha central, então eu estou trabalhando apenas com o fluxo, com a variação dela ao longo da minha componente x, tá? Então, se vocês voltarem nos dois slides ali, vocês vão ter que a minha aceleração aqui, no caso, eu vou estar querendo saber só, na verdade, o meu AX, tá? Então, isso aqui tudo vai ser igual ao meu AX, tá? E aí, então, a minha velocidade v é dada. A minha velocidade v, se a gente analisar ela está variando apenas em i. Logo, tudo isso aqui que eu tenho vai ser minha componente u. Tá? Então, isso aqui vai ser a minha componente u da velocidade. Então, eu vou escrever aqui que meu v de x, y, z e t vai ser igual ao meu u na direção i,
onde meu U vai ser igual a V1, que não ficou bem escrito, V1, multiplicados por 1 mais x sobre L vezes I, tá? E agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, simplesmente resolver essa expressão aqui, tá? Meu U está variando em relação a Z? Não, tá? Então, vou pegar uma outra cor aqui. A gente pode simplificar. Meu du dz vai ser igual a zero, tá? Meu u está variando em relação a y? Não. Então, meu du dy vai ser igual a zero. E meu u está variando no tempo? Também não. Então, a minha expressão aqui vai ficar igual a zero, tá? Então, com isso, eu posso simplesmente reescrever. Aqui a minha expressão u, eu vou copiar ela, né? Eu vou escrever aqui, então vai ser... Opa, deixa eu trocar de cor. Aí eu vou escrever, então, que meu u du dx, tá? Que é essa expressão aqui, vai ser igual, vou copiar aqui o meu u, quem que é o meu u? Meu u é o meu v1, que multiplica 1 mais x sobre L, vezes o meu d dx do meu u. Quem que é o meu u? É o meu v1, vezes 1 mais x sobre L, tá? Aí o resultado, então, dessa derivada é super fácil da gente fazer. Eu vou multiplicar aqui o meu v1, vai ficar v1, meu dx de v1 é constante, vai ser igual a zero, tá? Então eu vou ficar aqui com v1 vezes x divididos por L. Aí a minha derivada em relação a x de v1 x divididos por L vai ser igual a v1 sobre L, tá? Então eu posso reescrever essa expressão aqui como v1 de 1 mais x sobre L, que multiplica v1 sobre L, tá? Isso vai ser igual ao meu v1 ao quadrado sobre L, que multiplica 1 mais x sobre L, tá? E essa vai ser, então, a minha aceleração utilizando o meu método euleriano. Vamos ver agora, então, para a questão B, que é seguindo o método lagrangiano. Nesse método, nós obtemos o movimento de uma partícula fluida da forma que faríamos como se fosse uma partícula mecânica, tá? Imaginem como se fosse um pontinho que eu tivesse colocado aqui e ele estivesse se deslocando ao longo desse fluido. Ou seja, se a gente pegar uma posição aqui, no caso, eu definir uma posição x da minha partícula em t, e eu pegar a posição dessa partícula aqui em x da minha partícula de t mais ΔT, tá? Passado um período de tempo, eu consigo, então, calcular a velocidade da minha partícula e a aceleração da minha partícula, onde o meu v da minha partícula vai ser igual a meu d de x da minha partícula, derivada total, né, da minha partícula dt, e a aceleração da minha partícula vai ser igual à minha derivada segunda da posição da minha partícula no tempo, tá? Isso a gente viu quando a gente definiu o movimento lagrangiano e o movimento euleriano nas primeiras aulas. E aí, quem seria, então, o meu U de P, né? Quem que seria o meu U de P? O meu U vai ser a velocidade da minha partícula, que vai estar se deslocando ao longo desse campo. Então, eu posso ter que o meu V1 de 1 mais x sobre L, tá? Vai ser igual ao meu U da minha partícula, que ela vai estar variando em função desse escoamento aí, porque ela está sendo transportada por esse escoamento. Isso aqui, então, vai ser igual a meu dx sobre o meu dt da minha partícula, tá?
E aí, o que eu vou fazer agora? A gente vai fazer como de costume, a gente vai passar o x para esse lado aqui. Na verdade, vamos passar o que está nessa expressão aqui para esse lado do x, né? E o que t vamos passar para cá. Nós podemos reescrever essa expressão como meu dx sobre o meu v1 de 1 mais x sobre L, tá? Vai ser igual a dt. E aí, para resolver essa expressão, nós vamos integrar e a gente vai ter uma expressão para x da minha partícula em relação a t. Nós vamos dizer, então, que essa parte aqui dessa minha expressão, tá? Essa parte aqui, meu u, vai ser igual a v1 de 1 mais x sobre L, tá? E o meu du dx vai ser dado por essa minha expressão aqui. A gente já calculou ali que dava V1 sobre L, tá? E aí, o que nós vamos fazer, então, aqui? Nós vamos substituir essa variável aqui, tá? Vamos chamar ela de U. E aqui nós vamos integrar, então, vamos substituir aqui o meu dx. Dx vai ser igual ao meu du divididos por V1 sobre L, tá? E a gente vai usar essa expressão aqui para resolver essa integral. Então, aqui assumindo os limites de integrações, tá? De V1 a V, e aqui o meu limite de integração de 0 a T, eu vou obter, então, o resultado dessa integral aqui vai ser L sobre V, tá? Saiu dessa expressão aqui, L sobre V, Ln de U, que a gente tinha chamado aqui, tá? De U, que é essa minha expressão aqui, 1 mais x sobre x da minha partícula sobre L, tá? No intervalo de 0 a t. Na verdade, aqui é de 0 a xp, né? Que é a posição da minha partícula, tá? No intervalo de integração. E assim eu obtenho, então, uma expressão para a posição da minha partícula no tempo. E aí, passando, então, o V1 para cá, dividindo por L, e tirando dessa expressão logarítmica, eu vou ter, então, que o meu xp vai ser igual a L, que multiplica E na V1 vezes T divididos por L menos 1, tá? Então, simplesmente tirando essa expressão, resolvendo essa expressão ali, tirando o logaritmo e escrevendo na forma exponencial para isolar aqui o xp. E essa, então, é a minha posição da minha partícula em função do tempo. E agora vamos calcular, então, quem que é a aceleração da minha partícula, tá? Então, eu vou escrever que a aceleração da minha partícula vai ser igual à minha derivada segunda da minha posição da minha partícula em relação ao tempo, tá? E aí, se a gente tirar, então, aqui a derivada, a primeira derivada dessa minha posição da minha partícula no tempo, eu ficaria com L vezes a primeira vezes. Vamos reescrever isso aqui para ficar mais claro. Vamos reescrever aqui. Simplesmente vamos colocar, então, a minha derivada, meu dt. Vou tirar a primeira derivada aqui, né? É a minha primeira derivada em relação aqui, o L vezes 1 vai ficar igual a 0, tá? Então, dessa minha partícula no tempo vai ficar L vezes o meu V1 divididos por L e na V1T sobre L, tá? Aí esse L vai cortar com esse L, eu vou ficar com V1 aqui de fora, tá? E aí isso aqui, então, se eu tirar a segunda derivada, eu vou ficar com V1 ao quadrado sobre L e na V1T dividido por L, certo? E essa, então, seria a
a aceleração da minha partícula calculada a partir do método lagrangiano. Agora vamos então avaliar como que é a aceleração dessa partícula no início e no final do canal. No início do canal, tá? Vou escrever aqui C, acho que dá para escrever tudo aqui. Então eu quero saber quando meu x da minha partícula for igual a zero, tá? E meu t vai ser igual a zero. E depois eu quero saber no final do canal quando meu xp for igual a L e meu t for igual, a gente não calculou, mas a gente pode chamar aqui de t mais, vamos dizer assim, um ΔT, que foi o intervalo de tempo passado. Tá? Então, eu vou escrever aqui o meu A para quando for aqui de xp igual a zero. Tá? Isso aqui vai ser igual a V1, né? V1 ao quadrado, divididos por L. E aí, E na V1 de T sobre L, tá? Aqui eu vou ter que, vai ser, quando for igual a zero, essa minha expressão toda vai ser igual a zero, e o meu E na zero é igual a 1, tá? E aí eu vou ter que minha aceleração, desculpa, quando meu T for igual a zero, isso vai ser igual a V1 sobre L. E aí, quando o meu A de x for igual a L, eu vou ter que usar, então, a minha expressão aqui do meu x de p, tá? Então, meu x de p vai ser igual a L, eu vou ter que L vai ser igual a L de E na V1 T sobre L, menos 1, tá? E aí, então, eu vou ter L com L aqui, vou cancelar, vai ficar igual a 1. E aí, isso aqui vai ficar igual a 1, mais 1, tá? Desse 1 aqui, vai ser igual ao meu E da VT sobre L, tá? Isso aqui vai ficar igual a 2. Aí eu vou tirar já o logaritmo aqui, né? Logaritmo natural. Vai ser igual ao meu VT sobre L, tá? Logo, meu T, nessa situação aqui, vai ser igual ao meu LE de 2, divididos por o meu V1, vezes L, tá? E aqui é a minha expressão para o tempo. E aí basta eu substituir nessa expressão aqui. Eu vou pegar uma página nova. Aí, então, pegando uma página nova, eu escrevi a nossa aceleração da partícula quando x for igual a zero. Eu vou ter, então, V1 ao quadrado sobre L, que a gente calculou. E aí, resolvendo aquela expressão, então, a gente tinha achado que ela era em função do logaritmo de 2, logaritmo natural de 2. E aí, quando a gente põe o logaritmo do exponencial, vai sobrar o 2 e o V1. E a gente resolvendo aquela expressão que a gente tinha calculado anteriormente, a gente vai ficar que o meu A de P em x igual a L vai ser igual a 2 vezes V1 ao quadrado divididos por L. Isso utilizando, então, a formulação lagrangiana. Tá? Utilizando a formulação lagrangiana. Agora vamos ver como que ficou com a formulação euleriana que a gente tinha encontrado. Então, a nossa aceleração na forma euleriana que a gente tinha encontrado era V1 ao quadrado dividido por L de 1 mais x sobre L, tá? E aí, então, essa expressão aqui chega a ser mais fácil da gente resolver, né? Então, eu vou dizer o A de x da minha partícula quando x for igual a zero, tá? Aqui, quando for igual a zero, essa expressão aqui vai ser igual a zero, eu vou ficar com V1 sobre L ao quadrado multiplicados por V1, que vai ficar igual ao meu V1 ao quadrado sobre L, tá? Quando essa minha expressão, tá? Agora, quando o meu A de xp, tá? Meu x for igual a L, tá? Basta eu substituir aqui esse x por L, tá? Aí eu vou ficar, então, que vai ser igual ao meu V1 ao quadrado sobre L. Aí, aqui nessa expressão, eu vou ficar x sobre L, eu vou substituir o x por L, eu vou ficar com 1, tá? Então, aqui vai ficar 1, 1 mais 1 vai ser igual a 2,
isso aqui vai estar sendo multiplicado por 2, tá? E aí, se a gente observar, então, a aceleração da minha partícula no instante inicial e no instante final, do ponto de vista lagrangiano e euleriano, eles vão ser iguais. Que é uma resposta ótima, né? Porque seria estranho se eles apresentassem essa resposta diferente, tá? Então, mostra aí como utilizar o método euleriano e o método lagrangiano para descrever o movimento de uma partícula. Apesar de eles terem formas diferentes de serem resolvidos, a gente vai chegar no mesmo resultado, independente do método que a gente escolha.